Portanto, tendo Deus vos feito ver que esse casamento lhe agrada, poderíeis recusar o vosso consentimento e não conceder a Abraão o pedido que vos faz por meu intermédio? Uma proposta tão vantajosa e da qual Labão e sua mãe não podiam duvidar que lhe era agradável a Deus foi recebida por eles com uma satisfação inimaginável. Então enviaram Rebeca, e Isaque a desposou, estando já de posse de todos os bens de seu pai, pois os filhos que Abraão tivera de Quetura haviam ido se estabelecer em outras províncias. Capítulo 16 Morte de Abraão. 43. Gênesis 25. Abraão morreu pouco depois do casamento de Isaque. Foi tão eminente em toda espécie de virtudes que mereceu ser muito particularmente querido e favorecido por Deus. Viveu 175 anos. Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no em Hebrom, junto de Sara, sua mulher. Capítulo 17 Rebeca tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Uma grande carestia obriga a Isaque a sair do país de Canaã, e ele permanece algum tempo nas terras do rei Abimeleque. Casamento de Esaú. Isaque, enganado por Jacó, outorga-lhe a bênção, julgando dá-la a Esaú. Para evitar a cólera de seu irmão, Jacó retira-se para a Mesopotâmia. 44. Gênesis 25. Rebeca estava grávida à morte de Abraão, e de maneira tão esquisita que Isaque, temendo por ela, consultou a Deus para saber qual seria o fim daquela estranha gravidez. Deus respondeu-lhe que ela teria 2 filhos, dos quais sairiam 2 povos, que teriam deles os nomes e a origem. O mais novo, porém, seria o mais poderoso. Viu-se pouco tempo depois o efeito dessa predição. Rebeca teve gêmeos, sendo o mais velho todo coberto de pelos, e o mais novo segurava-lhe o calcanhar quando vieram à luz. O mais velho chamou-se Esaú, por causa dos pelos que apresentava ao nascer, e Isaque tinha por ele afeto particular. O mais novo foi chamado Jacó, e Rebeca amava-o muito mais que ao primogênito. 45. Gênesis 26. O país de Canaã foi nesse mesmo tempo flagelado por uma carestia extraordinária. No Egito, entretanto, reinava a abundância. Isaque resolveu ir para lá, mas Deus lhe ordenou que parasse em Gerar. Como havia grande amizade entre o rei Abimeleque e Abraão, o monarca mostrou-lhe de início muito boa vontade. Mas quando viu que Deus o favorecia em todas as coisas, começou a sentir inveja e obrigou-o a se retirar. Isaque foi então para um lugar de nome Fará, isto é, um vale muito próximo de Gerar, e aí quis cavar um poço, mas os pastores de Abimeleque vieram armados para impedi-lo. Como ele não era de índole inclinada a brigas, deixou-lhes o lugar e permitiu que se gabassem de tê-lo obrigado, pela força, a se retirar, embora ele o tivesse feito voluntariamente. Começou em seguida a cavar outro poço, e outros pastores também impediram que ele o terminasse. Vendo-se obstaculizado dessa maneira, resolveu, com muita prudência, esperar um tempo mais favorável, e este chegou bem depressa. Com permissão de Abimeleque, cavou um poço ao qual chamou Reobote, isto é, grande e espaçoso. Quanto aos 2 outros que havia começado, um chamou-se Ezeque, isto é, disputado, e o outro, Sitna, isto é, inimizade. 46. No entanto, como Deus prodigalizasse todos os dias novas bênçãos a Isaque, a sua prosperidade e riqueza fez Abimeleque temer que os motivos que o filho de Abraão tinha para se queixar dele fizessem mais impressão sobre o seu espírito do que a lembrança da amizade que lhe mostrara no início e o levassem a se vingar. E, não o querendo como inimigo, foi ter com ele, acompanhado somente por um dos nobres de sua corte, para renovar a aliança. Não teve dificuldade em conseguir o seu intento, porque a bondade de Isaque e a lembrança da antiga amizade desse príncipe por ele para com Abraão fizeram-no esquecer facilmente todos os maus tratos que havia recebido. Esaú, na idade de 40 anos, desposou Ada, filha de Elon, e Oulibama, filha de Zibeão, ambos príncipes dos cananeus. Não pediu permissão ao seu pai, que jamais a teria concedido, porque não aprovava que ele se aliasse a estrangeiros. No entanto, como não queria aborrecer o seu filho, ordenando-lhe que devolvesse as 2 mulheres, Isaque suportou, sem nada dizer. E Judite, GN 26, 34. N. 47. Gênesis 27.
homem justo e acabrunhado pela velhice. Isaque havia também perdido a vício. Um dia, mandou chamar Esaú e disse-lhe que, não podendo mais ver a claridade do dia, nem servir a Deus com todo esmero, como sempre o fizera, queria, antes de morrer, dar-lhe a sua bênção. Disse-lhe que fosse à caça, trouxesse o que apanhasse para ele, Isaque, comer. Em seguida rogaria a Deus que fosse sempre o seu protetor, pois não via melhor maneira de empregar o pouco de tempo que lhe restava de vida. Esaú partiu logo para executar a ordem. No entanto, Rebeca, que desejava a bênção de Deus sobre o irmão dele, e não sobre ele, embora não fosse essa a intenção de seu pai, disse a Jacó que matasse um cabrito e o preparasse. Ele obedeceu, e, quando a refeição ficou pronta, cobriu os braços e as pernas com a pele do cabrito, a fim de que Isaque, ao tocá-lo, o tomasse por Esaú. Como eram gêmeos, assemelhavam-se em tudo mais. Apresentou-lhe em seguida o prato que havia preparado, mas não o fez sem o temor de que ele descobrisse o engano e lhe aplicasse uma maldição em lugar da bênção. Isaque falou com ele e notou nas suas respostas certa diferença na voz. Jacó então aproximou o braço, e Isaque, depois de havê-lo tocado, disse-lhe: Vossa voz, meu filho, parece-me a de Jacó, mas este, pelo que sinto em vosso braço, me faz crer que sois Esaú. E assim, não tendo mais dúvida alguma, comeu e fez depois a sua oração, deste modo: Deus eterno, do qual todas as criaturas recebem o ser, cumulastes o meu Pai de benefícios. Devo-vos tudo o que tenho, e prometestes tornar a minha posteridade mais feliz ainda. Confirmai, Senhor, com os fatos, a verdade de vossas palavras, e não desprezeis a fraqueza em que me encontro, pois ela me faz ter ainda mais necessidade da vossa assistência. Sede, por favor, o protetor deste filho que vos ofereço. Preservai-o de todos os perigos, fazei-o passar uma vida tranquila, derramai sobre ele, a mãos cheias, os bens de que sois possuidor. Tornai-o temível aos seus inimigos, e fazei com que os seus amigos o amem e honrem. Apenas Isaque havia terminado essa oração, aparece-lhe Esaú, em favor do qual julgava tê-la feito, voltando da caça. Reconheceu então o seu erro e confessou, sem se perturbar. Esaú rogou-lhe que fizesse por ele ao menos a mesma oração que havia feito por seu irmão. Isaque respondeu-lhe que não o podia, porque fizera em favor de Jacó tudo o que dependia dele. Esaú, abatido pela dor de ver-se enganado, não pôde reter as lágrimas. O pai ficou tão comovido que lhe deu outra bênção, dizendo que ele e seus descendentes seriam peritos na caça, na ciência da guerra e em todas as ações em que se exige força e coragem, mas seriam, entretanto, inferiores a Jacó e sua posteridade. 48. Rebeca, para salvar Jacó do perigo que o ressentimento do irmão a fazia temer, persuadiu Isaque a mandá-lo à Mesopotâmia, para casar-se com uma mulher de sua raça. Esaú, que havia percebido o descontentamento de seu pai por causa da aliança com os cananeus, desposou Basemate, filha de Ismael, e amou-a mais do que a qualquer outra de suas esposas. Capítulo 18. Visão que Jacó teve na terra de Canaã, onde Deus promete toda sorte de felicidade a ele e à sua descendência. Na Mesopotâmia, despôs a Leia e Raquel, filhas de Labão. Retira-se secretamente para voltar ao seu país. Labão persegue-o, mas Deus o protege. Luta com o anjo e reconcilia-se com seu irmão Esaú. O filho do rei de Siquém violenta Diná, filha de Jacó. Simeão e Levi, seus irmãos, passam a fio de espada todos os habitantes da cidade de Siquém. Raquel dá à luz Benjamim e morre de parto. Filhos de Jacó. 49. Gênesis 28. Tendo sido Jacó, com o consentimento do pai, enviado por sua mãe à Mesopotâmia, para desposar uma filha de Labão, seu tio, atravessou o país dos cananeus. Mas, por ser uma nação inimiga, não entrou em nenhuma de suas casas. Dormia no campo, utilizando-se das pedras como travesseiro. E, dormindo, teve uma visão. Parecia-lhe ver uma escada que ia da terra até o céu com pessoas, que pareciam ser mais que humanas, descendo por ela. Deus, que estava no alto, apareceu-lhe claramente, chamou pelo nome e disse-lhe: Jacó, tendo como tendes por pai um homem de bem e tendo o vosso avô se tornado tão célebre pela virtude, porque vos deixais abater pela dor. Concebei melhores esperanças. Grandes bens vos esperam, e eu jamais vos abandonarei.
Quando Abraão foi expulso da Mesopotâmia, eu o fiz vir aqui. Tornei feliz o vosso pai, e vos não o sereis menos que ele. Coragem. Continuai o vosso caminho, nada temais sob o meu governo. O vosso casamento será como desejais. Tereis muitos filhos, e vossos filhos terão ainda mais. Sujeitar-lhes-ei este país, e a sua posteridade, que se multiplicará de tal modo que todas as terras e os mares que o sol ilumina serão povoadas por eles. Nenhuma tribulação e nenhum perigo serão capazes de vos assustar. Desde já, tomo cuidado de vós, e tomarei ainda mais para o futuro.